Química da combustão. As proporções estequiométricas da combustão. Quando um combustível queima, não ocorre uma reação aleatória. Existe uma proporção específica entre combustível e oxigênio que determina quanto reagente é necessário e quais e quanto dos produtos serão formados. Essa relação é chamada de proporção estequiométrica e é fundamental para compreender quantitativamente a liberação de energia, o consumo de ar e a formação de emissões de gases, produtos da combustão. A reação de combustão do metano, por exemplo, consome exatamente 2 moléculas de oxigênio e libera uma molécula de gás carbônico e 2 moléculas de água, mais 889,5 kJ por mol de energia na forma de calor. Ou seja, a combustão de 16 gramas de metano consumirá exatas 64 gramas de gás oxigênio, dando origem a 44 gramas de gás carbônico e 36 gramas de vapor de água. A chave para realizar estimativas de consumo e demanda, potencial energético, emissões de gases de efeito estufa, dentre outras, é, portanto, estabelecer a relação de proporcionalidade característica da reação de combustão do combustível. O processo de estabelecer tal relação é conhecido como balanceamento da reação de combustão e pode ser realizado através de diferentes técnicas. Mas antes de balancear uma reação é importante notar que, em uma reação química, um átomo nunca se transforma em outro. O que ocorre é um rearranjo das ligações químicas das moléculas reagentes. Portanto, a quantidade de um dado elemento deve ser igual tanto nos produtos quanto nos reagentes. Na reação exemplo, temos um átomo de carbono, 4 de hidrogênio e 4 de oxigênio, em ambos os lados da reação. Massa nunca é perdida. Como a quantidade de átomos de mesmo elemento é igual, a massa total do sistema reacional permanece constante também. Ou seja, a massa total de produtos deve ser sempre igual à massa de reagentes que foi consumida. Balancear uma reação, conforme definimos anteriormente, é o processo de estabelecer as relações de proporcionalidade, ou, como denomina a química, estequiometria, entre as moléculas participantes da reação. Em outras palavras, precisamos determinar os coeficientes estequiométricos das reações, que, posicionados à esquerda das fórmulas moleculares dos compostos, indicam quantos mols ou moléculas de cada substância devem participar da reação. Existem algumas técnicas disponíveis para balancear as reações de combustão, das quais a mais usual é o método do ajuste por inspeção, que consiste na escolha arbitrária e lógica dos coeficientes estequiométricos até que se igualem as quantidades dos átomos de reagentes e produtos. O procedimento inicia-se com a escrita da equação química na forma esqueleto, isto é, com reagentes e produtos corretos, porém ainda sem coeficientes balanceados. O passo seguinte é ajustar os coeficientes dos elementos que aparecem em menor número de espécies químicas diferentes. Em reações de combustão de compostos orgânicos, é comum começar pelo carbono, depois pelo hidrogênio e deixar o oxigênio por último, já que esse elemento aparece em mais de uma substância. Tomando como exemplo a combustão do etanol, contamos a quantidade de carbonos. Nos reagentes, temos 2 átomos de carbono, enquanto nos produtos apenas um é visto. Para igualar a quantidade de carbonos, adicionamos o coeficiente estequiométrico 2 na molécula de CO2. Com a quantidade de carbonos balanceada, partimos para o próximo elemento, o hidrogênio. No caso, vemos que nos produtos há 6 átomos de hidrogênio e apenas 2 nos produtos. Logo podemos igualar a quantidade de hidrogênios adicionando um coeficiente estequiométrico igual a 3 na molécula de água. Por fim, contamos a quantidade de oxigênios, onde constam 3 nos reagentes e 7 nos produtos. O
O balanceamento é feito adicionando o coeficiente 3 na molécula de oxigênio, que somados ao oxigênio do etanol resultam nos 7 átomos de oxigênio necessários para os reagentes. Chegamos então à reação devidamente balanceada, indicando que uma molécula de etanol reage com 3 moléculas de O2 e produz 2 moléculas de CO2 e 3 moléculas de H2O. Conforme pode ser observado, na reação são consumidas, no total, 142 gramas de reagentes e são gerados 142 gramas de produto, conforme previsto pela conservação da massa. A proporção estequiométrica da reação de combustão do etanol permite prever que 46 gramas do biocombustível demandam 96 gramas de gás oxigênio e produz 88 gramas de gás carbônico e 54 gramas de água. É a precisão dessas proporções que nos permite fazer previsões energéticas, emissões de gases de combustão e muitas outras informações relacionadas aos combustíveis. Por exemplo, conhecida a estequiometria da reação, podemos prever o quanto de energia e de CO2 será liberado ao queimar 50 kg de etanol, utilizando regras de 3 simples. 46 gramas de etanol produzem 88 gramas de gás carbônico, portanto, 50 kg do combustível produzirá X. Fazendo a multiplicação cruzada, obtemos que X vale aproximadamente 95,7 kg do gás de efeito estufa. Da mesma forma, 46 gramas de etanol liberam 1.366 kJ de energia na forma de calor. Logo, os 50 kg quando queimados liberarão Y, que, após os algebrismos da regra de 3, calculamos em aproximadamente 1,48 GJ ou quase 1.500.000 kJ. Agora você já deve ser capaz de fazer estimativas de potencial energético, emissões de gases de combustão etc. a partir do conhecimento da estequiometria das reações de combustão e da quantidade do combustível. Pratique os conceitos e cálculos que fizemos ao longo desta aula, estimando a quantidade de energia, de gás carbônico e de vapor de água que seria liberado queimando a 5 kg de gasolina, considerada 100% enoctano, C8H18. B. 15 kg de diesel, considerado 100% C14H30. C. 20 kg de biodiesel, considerado 100% C12H22. D. 3 kg de gás natural, composto por 95% de metano e 5% de etano. Obrigado por assistir e até a próxima aula.